Casa do Amor, IDEP. Nós estamos aqui nesse momento, através desse vídeo, trazendo uma palavra que venha edificar a vida de cada um daqueles que estão assistindo. E pelo direcionamento de Deus nessa palavra que será lida agora, que será explicada, que será compartilhada, nós estaremos unindo os nossos corações, unindo as nossas forças e a nossa fé. Esse é o objetivo do canal, o objetivo das mensagens que são aqui, que são colocadas no nosso coração, para que a gente possa estar trazendo, desenvolvendo e que isso chegue às famílias, aos corações das pessoas que tanto precisam de uma palavra que venha edificar, que seja edificante. O texto escolhido hoje para que a gente possa estar falando sobre ele de uma forma simples, rápida, mas com um conteúdo bem específico, encontra-se no livro de Ezequiel, capítulo 37. Vamos ler do versículo 1, Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 até o versículo 9. Ezequiel 37, do versículo 1 até o versículo 9. Um texto conhecido, uma passagem conhecida, mas de acordo com aquilo que veio de inspiração, né, que a gente crê, eu creio do fundo do coração, aquelas pessoas que estão crendo, independente de religião, porque nós não estamos aqui pregando religião, nós estamos pregando espiritualidade. A gente crê que há uma inspiração divina, né, que vem trazendo essa mensagem. Então preste atenção nesse texto que eu vou ler agora, acompanhe comigo, você que está aí com a sua Bíblia, né, com o texto em mãos, e diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Então ele me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós um espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei surgir carne sobre vós, estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me foi ordenado, e eis que se fez um ruído enquanto eu profetizava. Um barulho de ossos batendo contra outros ossos, e se juntavam, cada osso a seu osso. Olhei e vi que os nervos os cobriram, a carne surgiu e a pele se estendeu sobre eles, mas não havia neles espírito. Ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, o Espírito vem dos 4 ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Vou ler o 10 também. Eu profetizei como ele ordenou. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército extremamente grande. Que essa palavra seja uma palavra abençoadora nesse momento. Amém. O que eu quero falar é o seguinte, quero deixar bem claro, não vou trazer questão do contexto, contando a história toda do profeta Ezequiel. A única coisa eu vou dizer é que ele estava no exílio babilônico, ele estava vivendo o exílio, mas o Senhor se manifestou a ele algumas vezes, enquanto o profeta Jeremias estava lá nas lamentações, avisando o povo, dizendo que o povo seria levado cativo, que o povo estava em desobediência, e realmente Deus permitiu que o povo fosse levado cativo pelos babilônicos. Eu tenho já Ezequiel já lá na Babilônia, mas o Senhor manifestando a ele a questão de que se o coração do povo se voltar para mim, eu livrarei o povo do cativeiro. Então o coração de Deus já estava inclinado a libertar o povo dele que estava preso.
Mas a questão que eu quero trazer desse texto, um texto tão conhecido, que as pessoas falam, já leram, eu mesma já preguei diversas vezes em diversos lugares, já falei sobre esse texto, já fiz estudos sobre esse texto, mas a revelação hoje, o que tem hoje de especial nesse texto que foi colocado no meu coração para estar dividindo com vocês é uma questão: o sopro do Espírito. E eu não estou falando do sopro do Espírito Santo, e vocês vão me perguntar assim: como assim você não está falando do sopro do Espírito Santo? Não é o Espírito Santo que vem, nos sopra e nos dá vida? Esse é o ponto da revelação, do segredo da palavra no dia de hoje, nesse momento em que nós estamos aqui conversando sobre ela, a questão de que Espírito é esse. Eu quero mostrar para vocês o seguinte, aqui no texto, ele começa em 37:1, ele falando assim: veio sobre mim a mão do Senhor, preste atenção, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor. Esse Espírito está com letra maiúscula. Toda vez que na Bíblia aparecer a palavra Espírito em letra maiúscula, está fazendo alusão ao Espírito do Senhor. Tá? Então aqui está dizendo, Ezequiel está dizendo: veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor. Ou seja, ele, o Espírito Santo, que o conduziu até aquele vale de ossos, morte, vale de morte, de tudo acabado, de tudo destruído, de situações que não tem mais jeito, acabou, estão todos mortos. O Espírito do Senhor, Espírito com letra maiúscula, leva Ezequiel até aquele vale de pessoas mortas, de ossos já secos, pessoas em decomposição. Não tem jeito mais, de uma situação que não tem mais jeito. Só que ele andando, Ezequiel andando, vendo e percebendo que os ossos estavam sequíssimos, o Senhor falou para ele o seguinte: profetiza sobre esses ossos. E o ato de profetizar, proferir, profetizar, falar, declarar. E há uma importância muito grande nesse nosso ato de falar, de proferir, de registrar, como a gente chama no mundo espiritual. Ele fala assim, o Senhor para Ezequiel: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Opa, esse Espírito que o Senhor fala, que vai entrar nos ossos, é um espírito com letra minúscula. Então ele está falando de espírito humano. E ele fala assim: ó filho do homem, profetiza sobre esses ossos secos, para que enchas do Espírito. Não é Espírito Santo. Que isso, pastora Maida? Não é Espírito Santo. Ele está falando assim: profetiza. Profetiza o espírito humano, profetiza o que está em você, nos ossos secos, porque nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Esse espírito é com letra minúscula, é o espírito humano. Aqui nesse texto está dizendo o seguinte: você tem a capacidade, de pegar o que está dentro de você, que é o mundo da alma, mundo mental, mundo dos sentimentos, e profetizar e lançar uma palavra e declarar para aquilo que está destruído, para aquilo que está acabado, para aquilo que está seco, que pode ressurgir você. Ele não disse que é o Espírito do Senhor que estava fazendo isso. Vou soprar o meu Espírito, até porque ele tem todo o poder, e ele tinha para fazer isso e aqueles ossos levantarem. Mas o nosso Deus é maravilhoso. O ensinamento, ele sempre traz um ensinamento que vai contra muitas questões religiosas e muitas religiões, muita religiosidade, que diz o seguinte: vem de você
A minha unção, o meu soprar, o meu espírito, ele vem do outro espírito, do seu espírito, do espírito humano. Então ele está dizendo aqui o seguinte: você aí que tem um espírito humano, porque eu te dei um espírito, você pode abrir a sua boca e soprar para aquilo que está destruído, para aquilo que está seco, para aquilo que não tem mais jeito, a declaração de que o que está em mim, que o que está cheio em mim, eu direciono para isso que está destruído. Ele está falando de uma coisa, fé. Ele está falando que você se encha de fé, que você tenha um entendimento da fé, que você viva a fé. Sei que não é fácil, mas isso só vai acontecer a partir do momento que você passar a se conhecer e a passar a conhecer o seu potencial e o seu registro dentro do mundo da espiritualidade. Mais uma vez eu vou comprovar isso através do texto bíblico. Ele diz assim: porém nervos sobre vós, sobre aqueles ossos seus, farei surgir carne sobre vós. Quando fala sobre vós, está englobando tudo, inclusive nós mesmos, inclusive o próprio profeta. Estenderei sobre vós, estenderei pele, porém em vós o espírito. De novo espírito com letra minúscula. Então Deus está falando assim: Ezequiel, você declara aí que a situação vai mudar, que eles vão levantar, porque quando você fizer isso, eu mesma vou transformar o espírito deles. Eu só preciso que você faça o seguinte, Ezequiel, que você declare sobre essa pessoa que está totalmente destruída, sobre esse vento que passou, que destruiu tudo. Você só declara com aquilo que tem dentro de você, que aquela pessoa vai conseguir, que eu mesmo vou ativar o espírito daquela outra pessoa. Epa, gente, é disso que a gente está falando. A gente está falando de algo que está dentro de mim, de algo que o Senhor me deu, de algo que é da minha natureza, que é o meu espírito. Eu, em meu espírito, na ajuda, no profetizar na vida do outro, coisas boas na vida do outro espírito, e ele ativar o espírito da outra pessoa. De que princípio a gente está falando? E aí Deus fala assim: e vivereis, depois que ele soprar o espírito, e vivereis, espírito com letra minúscula, e sabereis que eu sou o Senhor. E aí Ezequiel faz: então profetizei como foi ordenado, e eis que fez um moído, enquanto eu profetizava, um barulho de ossos batendo, e eles foram se levantando, se juntando, osso por osso, nervo por nervo, carne por carne, pele por pele. E Deus fala assim, se estendeu sobre eles, mas não havia neles espírito, com letra minúscula. Opa, estava ali. O Senhor fez. O Senhor formou. Deus nos formou. Deus te formou. Deus formou seus familiares. Deus formou seus amigos. Deus formou esses que estão ao seu redor. Não havia espírito neles. Deus podia ter colocado. Podia com uma só palavra, mas ele fala para Ezequiel: vai você. Você que tem que falar. E eu fico maravilhada com esse princípio. E aí ele diz assim, e ele me disse: profetiza ao espírito que está em você. Profetiza, ó filho do homem. Eu profetizo ao seu espírito, filho do homem, para que esses, e diz ao seu próprio espírito, assim diz o Senhor Deus: ó espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. E aí ele profetizou, e os mortos e aqueles ossos tornaram pessoas vivas. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus falou o seguinte: olha só, Ezequiel, com o seu espírito, com a sua fé, com a sua força de vontade, com o seu profetizar coisas boas, você pega uma parte do seu espírito, de tudo que é bom do seu espírito, aviva, porque ali são pessoas, são apenas ossos que se levantaram, com ossos, com pele, como foi dito, com nervos, com tudo, mas eles não têm um espírito. Mas você vai pegar o espírito seu, o espírito, ó filho do homem, e profetiza sobre eles para que eles possam viver. Eu quero fechar essa palavra dizendo o seguinte: o segredo está nas tuas mãos. O Deus já lançou a palavra dele, que é profetiza. Você pode estar com algum problema? Você tem alguém na sua casa oca, vazia, que são apenas ossos, nervos e pele? Mas quem, de onde, quem vai soprar esse espírito? Você está esperando que Deus sopre diretamente? Não, ele vai usar você para fazer.
vai usar você. Então, a partir de agora, preste atenção nisso, em você. Se há fé em você, se há fé em você há força no Senhor para profetizar sobre aquilo que está seco, sobre aquilo que não é mais nada, sobre aquilo que já acabou na sua vida, sobre aquele que você acha que não tem mais nada. Sopre, sopre, sopre o teu espírito. É o teu espírito sobre a vida dele. E você vai ver, o que o Senhor vai fazer, porque não haverá ossos secos sem espírito, nem na sua vida, nem na sua casa. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida no dia de hoje. Amém.